Muito antes de se tornar o herói de ação que conhecemos, o homem por trás dos memes e das lendas, havia apenas Chuck, um garoto tímido, que sofria bullying e que encontrou no tatame uma forma de se reerguer. Esta é a história que Hollywood nunca contou. A jornada de um campeão forjado na dor, na disciplina e em uma derrota que quase o destruiu. Você provavelmente conhece Chuck Norris como o Texas Ranger invencível, o Coronel Braddock, que resgata prisioneiros de guerra. O cara que, segundo a internet, não faz flexões, ele empurra a terra para baixo. A imagem do durão indestrutível é tão forte que é fácil esquecer que por trás dessa persona existe um homem de carne e osso. E a história desse homem é muito mais inspiradora do que qualquer filme que ele já estrelou. Nossa jornada começa na Coreia do Sul. O jovem Carlos Ray Norris, servindo na Força Aérea Americana, se sentia um peixe fora d'água. Ele era quieto, introvertido e carregava as cicatrizes de uma infância difícil. Foi lá, vendo os locais praticando Tong Soo que ele sentiu uma faísca. Aquela mistura de disciplina, graça e poder o cativou. Ele não sabia, mas aquele primeiro passo em um dojo coreano mudaria sua vida para sempre. Ao voltar para os Estados Unidos, Chuck estava diferente. Ele trazia na bagagem não apenas a faixa preta, mas um novo propósito. Ele abriu sua primeira academia de karatê. No início, foi um desafio. As pessoas mal sabiam o que era karatê. Ele dava aulas em seu quintal para um punhado de alunos, movido por uma paixão que queimava mais forte do que qualquer dificuldade financeira. Ele queria compartilhar o que as artes marciais fizeram por ele, transformar medo em confiança. E então, vieram os torneios. O mundo das competições de karatê nos anos 60 era brutal. Não havia o glamour que vemos hoje. Eram ginásios lotados, tatames duros e lutadores famintos por respeito. E no meio de todos eles, estava Chuck Norris. Mas ele não se tornou campeão da noite para o dia. Pelo contrário, ele perdeu. Perdeu muito. Uma de suas primeiras grandes derrotas foi para um lutador chamado Joe Louis. Chuck foi dominado. A derrota foi tão avassaladora que ele pensou em desistir de tudo. Ele se sentiu humilhado, um fracasso. Naquela noite, voltando para casa, ele se questionou se realmente tinha o que era preciso. É nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Mas Chuck Norris não era a maioria das pessoas. Em vez de se afogar na autocomiseração, ele usou a dor da derrota como combustível. Ele treinou como um louco, acordava antes do sol nascer, corria quilômetros, passava horas e horas no dojo refinando cada golpe, cada movimento, cada defesa. Ele estudava seus oponentes, analisava suas próprias falhas com uma honestidade brutal. Ele sabia que o talento só te leva até certo ponto. O resto é trabalho duro e uma vontade de ferro. E a vingança veio. Ele enfrentou seus maiores rivais novamente, incluindo o próprio Joe Louis, e os venceu. Ele se tornou o campeão mundial de karatê Passo Mede e manteve o título por 6 anos consecutivos, aposentando-se invicto em 1974. Ele não era apenas um lutador, ele era uma força da natureza. Sua combinação de velocidade, poder e uma técnica inovadora que misturava estilos tornaram uma lenda no circuito. Grandes nomes do esporte, como a lenda do karatê Skipper Malice, descreviam lutar contra Chuck como enfrentar uma parede. Ele era tecnicamente perfeito, mentalmente inabalável. Ele não apenas vencia seus oponentes no tatame, ele os quebrava psicologicamente com sua calma e foco implacáveis. Foi durante esse auge que um de seus alunos mais famosos entrou em sua vida. O ator Steve McQueen. McQueen, uma das maiores estrelas de Hollywood na época, começou a treinar com Chuck. Foi ele quem viu o potencial de seu mestre e o incentivou a tentar a carreira de ator. Chuck hesitou. Ele era um lutador, um professor. Atuar parecia um mundo completamente diferente. Mas a semente estava plantada, e logo depois outra lenda das artes marciais bateu à sua porta. Bruce Lee. Bruce estava procurando o adversário perfeito para a cena de luta final de seu filme, O Voo do Dragão. Ele não queria um ator. Ele queria um campeão de verdade. Ele queria Chuck Norris. A luta entre Chuck Norris e Bruce Lee, no Coliseu de Roma, é até hoje uma das cenas de luta mais icônicas da história do cinema. Dois mestres, dois amigos, no auge de suas habilidades, criando uma coreografia que parecia real demais. Aquela cena apresentou Chuck Norris ao mundo, e o mundo prestou atenção. A partir daí, a história é mais conhecida. Os filmes de ação, a fama mundial, a série Walker
Texas Ranger. Chuck Norris se tornou um ícone da cultura pop. Mas o que eu quero que você entenda é que nada disso teria acontecido sem aquele garoto tímido que ousou entrar em um dojo. Nada disso seria possível sem as derrotas esmagadoras que o forçaram a se reerguer mais forte. A verdadeira força de Chuck Norris não está nos socos ou nos chutes giratórios. Está na resiliência, na capacidade de transformar a adversidade em vantagem. Ele fundou a Kickstart Kids, uma fundação que usa as artes marciais para ensinar caráter, disciplina e autoestima a crianças em situação de risco, retribuindo ao mundo o presente que ele mesmo recebeu décadas atrás. Essa é a jornada que realmente importa, a do homem que foi derrubado várias vezes, mas que sempre se levantou, que enfrentou seus medos não com força bruta, mas com disciplina e um coração de campeão. A vida de Chuck Norris nos ensina que nossos maiores fracassos podem ser os alicerces de nossas maiores vitórias. Se essa história te inspirou de alguma forma, se te fez ver o homem por trás do mito, então o meu trabalho aqui tá feito. Deixe seu like para que o YouTube mostre essa mensagem para mais pessoas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative o sino. Temos muitas outras histórias incríveis como essa para compartilhar com você. Agora, pare um segundo e pense. Qual é o seu tatame? Qual é a sua derrota esmagadora? Em vez de deixar que isso te defina, use como combustível. Transforme sua dor em poder, seu medo em foco e sua dúvida em determinação. Porque dentro de cada um de nós existe um campeão esperando para ser forjado. Vá em frente e construa a sua própria lenda. Obrigado por assistir e até a próxima.